Olá a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso eterno Senhor. A todos que vão participar, que vão acompanhar, que vão meditar e crescer na graça e no conhecimento, juntos nós iremos desfrutar das revelações das Escrituras pela graça de Cristo. Eu quero que você preste bem atenção, porque o estudo de hoje é forte, abala o sistema e traz algumas revelações da parte das Escrituras Sagradas. E o estudo hoje é alimento sólido, não é papinha, nem mingau, mas é um alimento mais um pouquinho mais grosso, mais sólido, ok? Então, este alimento não é para menino, certo? É para aqueles que se encontram já amadurecidos, crescidos na fé. Então, que o Espírito de Cristo nos ajude nessa jornada de examinar as Escrituras e poder transmiti-la para a glória do nome de Cristo. Então, está aí o texto, e o tema de hoje é alimento sólido, viu? É tutano, não é mingauzinho não. O tema é a missão. A missão sem Paulo, circuncisos, judeus. Missão, a missão com Paulo, incircuncisos, gentios. Entendeu? Mente ligada, né? O raciocínio agora com aquela lupa, sem o peso, né, da religiosidade, mas agora com a graça mais leve de Cristo Jesus. E eu quero repetir o tema, que é forte. A missão, 2 pontos. Sem Paulo, circuncisos, judeus. A missão, 2 pontos. Com Paulo, incircuncisos, gentios. Ok? Então o texto que a gente vai dar início é esse que está em Mateus, que é muito debatido. E também por ser um texto duvidoso, essa passagem é duvidosa. Alguns estudiosos, pesquisadores, doutores, né, eles também chegaram a esta conclusão, embora que não faz diferença. Quando você tem a revelação da graça, não faz muita diferença um versículo acrescentado ou não. Certo? Em se tratando desse tema de missão. Vamos ler? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, formularam aqui uma trindade, mas isso não vem hoje no assunto. E nós vamos agora ver que os primeiros discípulos, sem Paulo, eles tiveram uma missão. Ok? Os primeiros discípulos, chamados por Cristo, escolhidos por Cristo, os apóstolos, eles tiveram uma missão. Lembrando que eu falei no estudo anterior, você vai lá, se você não recorda, procura lá. E no estudo anterior eu disse que o Jesus judeu, o Jesus homem, o Jesus revestido de carne, o Cristo revestido de carne, nascido de mulher, nascido sobre a lei, que veio cumprir a lei, ele veio exatamente, exclusivamente para o seu povo, para os judeus. Então Jesus
filho de Maria, filho do homem, ele veio exclusivamente para os judeus. E nós podemos dizer, você pode entender que o primeiro plano de Deus foi salvar os judeus. Salvar os judeus, porque Deus, quando ele escolheu a Israel, ele escolheu esta nação, ele escolheu este povo, ele escolheu um patriarca, ele escolheu Abraão, ele escolheu Jacó, ele escolheu Isaías, Jeremias, Malaquias, escolheu Pedro, Paulo, João, ele escolhe. Uma soberania de Deus de escolha. Ok? Então, Deus escolheu Israel e se responsabilizou em cuidar de Israel, salvar Israel. Então, você pode perceber isso agora, ligadinho aqui nos versículos, para a gente não perder nada, ok? Então é bom você ter uma folhinha aí de lado, anota, e depois você faz aquela pesquisa abençoada, certo? Então, a escolha de Deus e o amor de Deus por este povo, incondicional, foi incondicional e é incondicional, assim para como nós, depois, gentios. Então, Deus, ele escolheu, o primeiro plano de Deus foi salvar os judeus. Então, você pode perceber isto, tem no estudo anterior, mas nós vamos apenas lembrar, ok? Refrescar a nossa mente aqui, e o Salmo de número 135, ok? E o versículo de número 4. Olha só que grandeza de versículo. Que diz: porque o Senhor escolheu a Jacó. Né? Não foi Jacó que foi a Deus. Mas Deus, o Senhor Jeová, escolheu a Jacó, a Israel como seu tesouro pessoal. Ok? Já falamos sobre isso no estudo anterior. Vai lá dar uma pesquisadinha lá e reveja esse estudo, que foi uma bênção. Tem sido uma bênção. Então, o primeiro plano de Deus escolheu a Jacó e Israel como seu tesouro. Isaías também ele fala sobre alguma coisa sobre a escolha de Deus a este povo. Vamos ver aqui, Isaías, capítulo 46, o versículo de número 13. Isaías 46, 13. Diz o Senhor: estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante. E a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Ok? Primeiro plano de Deus, salvar o seu povo, Israel. Ok? Também podemos ver isto, muito importante. Mateus, é tão verdade. Olha o que diz Mateus. Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10. E o versículo 5 e 6. Olha só que revelação. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Não se dirijam. Só os versículos já falam. Né? O próprio versículo fala. Ele diz, ele se declara, ele se revela. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. O 6. Antes
Dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Vamos aqui também para Mateus 15. Mateus 15 e o versículo 24. Mateus 15, 24. Ele respondeu, Jesus falando: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A missão de Jesus foi apenas as ovelhas. Primeiro plano de Deus, lembre-se disso. O primeiro plano de Deus foi salvar os judeus. Primeiro plano de Deus foi salvar os judeus. O versículo aí está mais claro ou não está? Claro ou não está? Ele respondeu, Jesus: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ok? Então, voltando lá para Mateus 28. Mateus 28 e o versículo de número 19. Está escrito aí, e ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok? Então, vamos imaginar, vamos supor que esse batismo seja de água, ou com água, ok? Porque dá-se a entender também que seja o batismo em nome de Jesus, o batismo da fé, o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo em Cristo, o batismo em Jesus, que é o batismo da cruz, Romanos 6, ok? Mas vamos entender, por isso que nós temos que usar o mesmo versículo do sistema, mas vamos entender, vamos supor que seja o batismo com água. Então nós vimos que a primeira missão de Deus, o primeiro plano de Deus foi salvar os judeus. E eu falei que a missão sem Paulo, circuncisos, judeus. Se liga aí agora nessa revelação. A missão sem Paulo, circuncisos, judeus. Missão com Paulo. A missão com Paulo, incircuncisos, gentios. Missão com Paulo, incircuncisos, gentios, ok? Aí eu lhe pergunto, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão. Esta missão aqui, com Paulo ou sem Paulo? Se ligou agora? Com Paulo ou sem Paulo? Aí você diz, tem nada a ver, pastor. Tem a ver sim. Tem a ver sim. Com Paulo, incircuncisos, gentios. Você vai ver isso. Sem Paulo, circuncisos, judeus. Ou seja, lembra-se do primeiro plano de Deus? Salvar os judeus? Ok. Os discípulos, os apóstolos, que estavam aqui nesta missão, Pedro, Tiago e João, foram escolhidos para pregar aos judeus. Isto é importante. Nesta missão aqui, sem Paulo, ok? A primeira missão aqui dos discípulos, dos apóstolos, que foram escolhidos por Cristo para pregar aos judeus. Mateus 10. Vamos ver aqui se Paulo estava ou não estava, ok? Mateus, capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Mateus 10, do 1, versículo 2 e 5. Vamos lá. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João,
seu irmão. Aí o versículo de número 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Ok? Versículo de número 5. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Detalhe, missão sem Paulo. Missão sem Paulo é circuncisão. Judeus, ok? Missão sem Paulo é circuncisão. Judeus. Revelação. Missão com Paulo, incircuncisos. Gentios. Então Jesus chama esses 12 e dá a seguinte missão para eles. Missão sem Paulo aqui. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios. Missão sem Paulo. Circuncisos. Judeus. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades algumas dos samaritanos. Missão sem Paulo, judeus, circuncisos, ok? Primeira missão, primeiro plano de Deus, salvar os judeus, ok? Então, os discípulos, eles tiveram esta missão de salvar, de levar, pregar, né, as boas novas aos judeus. Os judeus que estavam espalhados ali nas proximidades ali de Israel, de Jerusalém, nas cidades, né, em algumas, próximo ali a algumas nações. A missão deles ali era levar as boas novas aos judeus. Não se dirijam aos gentios, certo? Então, veja que é tão verdade que missão com Paulo é uma coisa e missão sem Paulo é outra. Vamos ver aqui Gálatas. Vamos ver o que aqui diz Gálatas. Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 2. Olha só. Olha que coisa maravilhosa. Versículo de número, precisamente, versículo de número 6, ok? Vamos lá. 6. Diz assim, missão com Paulo, missão sem Paulo. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ele está falando de Pedro, Tiago e João. 7. Isso é Paulo falando. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos. Lembra? Missão sem Paulo, circunciso, judeus. Missão com Paulo, incircuncisos, gentios. Olha só. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, a Tiago, a João, aos circuncisos. Missão sem Paulo, aos circuncisos, judeus. 8. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos. Isso é uma pérola. Esta passagem é uma pérola na graça de Deus, na graça de Cristo. E é uma pedrinha, né, lá no calcanhar da religião, né, da religião evangélica, dos teólogos, da teologia, né, dos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meio intermédio para os gentios. A missão de Paulo era incircuncisos, gentios. A missão de Paulo era para os gentios. Conclusão.
Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, missão sem Paulo, judeus, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, como sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Entendeu? A primeira missão, Mateus 28, 19, né? Ide por todas as nações ali circunvizinhas, onde tinha judeus, e batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está entendendo? Entendeu agora? Ok? Então, a primeira missão de Deus era salvar os gentios. Primeira missão, salvar os gentios. Jesus veio para os judeus. Você viu isso? Isaías, Mateus 10, 5, 9, Salmo 135, Mateus 15, 24. Jesus veio para os judeus. E a missão dos discípulos sem Paulo era circuncisos, judeus, ok? A missão de Paulo era incircuncisos, gentios. Muito bem. O apóstolo Paulo, neste episódio aqui, do capítulo 2 e o versículo 7 e 9, vamos ver. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 e o versículo 7 e 9, não sei se você percebeu, mas Paulo aqui, né, ele apresenta dois evangelhos. O da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Versículo 7 que você está vendo aí. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro, Tiago e João aos circuncisos, ok? Então, Paulo tinha uma missão diferenciada dos judeus. Paulo tinha uma missão diferenciada, certo? Porque a missão de Paulo era para os gentios. Então, Pedro, Tiago e João, judeus, circuncisos. Então, vai entendendo isso aí, vá aguardando isso aí isso aqui vai abrindo a mente, a graça, com a mente iluminada pela graça de Cristo. Então, Paulo apresenta este evangelho, o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho sem cerimônia. É bom que você aprenda isso. Este evangelho aos incircuncisos, ou o evangelho da incircuncisão, é um evangelho sem cerimônias, sem rituais. Que nós costumamos dizer o evangelho puro, né? O evangelho da incircuncisão é aquele evangelho sem nenhuma ordenança da lei de Moisés, sem nenhuma obra da lei. É o evangelho da graça, né, mediante a fé. Então, Paulo apresenta esses dois evangelhos. O evangelho e o evangelho da circuncisão, o evangelho que Pedro, Tiago e João estava levando para os circuncisos, para os judeus, era um evangelho que nós podemos dizer um evangelho misturado, porque era um evangelho que continha graça, mas também que continha lei, que continha as ordenanças da lei, que continha sábado, batismo em águas, que continha a Páscoa, que continha dízimos, então, que continha óleo ungido, né? E uma série de coisas. Então, era um evangelho que nós chamamos de evangelho misturado, ok? Graça e lei. O de Paulo era só a graça. Evangelho limpo. Que ainda, certo? Neste evangelho misturado, o evangelho que Pedro, Tiago e João estava passando para os judeus, né? Era o evangelho de judeu para judeu.
O de Paulo era o evangelho da graça para gentio. Embora Paulo sendo judeu, mas Paulo recebeu as revelações, as últimas revelações da graça do reino eterno de Cristo. Paulo recebeu e enviou essas boas novas aos gentios. Então, o evangelho da circuncisão, ou o evangelho misturado, ele ainda continha ordenanças, cerimônias da lei. As cerimônias da lei ainda estavam lá, misturada para os judeus, certo? Como exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado, os dízimos, unção com óleo, a apresentação de criança no templo, a Páscoa, que é a ceia, batismo em águas e uma série de outras ordenanças que foi dada à missão, sem Paulo, ou a missão a Pedro, que era o coluna, o cabeça, o representante da igreja judaica, o representante da igreja de Cristo aos judeus, ok? Então, este evangelho misturado, Jesus confiou este evangelho aos primeiros discípulos, a Pedro, Tiago e João. Lembra? E de pregar o evangelho em todas as nações, Paulo não estava lá. A revelação que Cristo deu a Paulo, certo, foi para os gentios. Então, este evangelho misturado, o evangelho que a igreja evangélica apresenta hoje, é o evangelho misturado, o evangelho que tem graça e tem lei. Então, é ou não é? É o que você vê ou não vê? Então, deixa eu só apresentar algumas coisas. Se tiver uma dessas coisas aí, onde você frequenta, é o evangelho misturado. É o evangelho da circuncisão. Certo? É o evangelho para judeus. Exemplo. Veja se nas suas reuniões não tem guarda do sábado, dízimos, unção com óleo, apresentação de criança, ceia, que é Páscoa, batismo em águas. Tem ou não tem? Tem. Rosa ungida, sal grosso, o que mais? Óleo, areia que vem lá de Israel. Isso é um evangelho misturado, certo? E uma série de outras ordenanças, ok? Que para nós não serve, para os gentios não serve, nem para os judeus que são convertidos de verdade, a graça de Cristo não serve. Não é para você praticar isto. Este é o evangelho misturado. É o evangelho que Cristo confiou a Pedro, Tiago e João. Evangelho para os circuncisos, para quem era circuncidado. Você foi circuncidado? Então, se você foi circuncidado, você pode guardar a lei. Tá bom? Embora que eu estou apenas dizendo aqui de uma forma brincadeira, mas que o evangelho confiado aos gentios é o evangelho puro, é o evangelho que não contém, certo? Que não contém batismos em água, que não contém circuncisão, é um evangelho que não contém a guarda de sábado, de dízimo, é um evangelho que não tem unção com óleo, apresentação de criança em templo e as outras séries. É o evangelho da fé, ok? Então, Jesus confiou este evangelho aos primeiros discípulos, que foi aquela primeira missão, Mateus 28, 19, a primeira missão dos discípulos, sem Paulo. Então, vamos apenas lembrar aqui, a missão sem Paulo, ok? Vamos aqui para Mateus. Então, este evangelho misturado, Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo 10. Vamos ver aqui. E o versículo de número 5 e 6. Jesus envia estes 12 com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios. Lembra? Por quê? Porque era um evangelho que continha lei. É um evangelho aos circuncisos, aos judeus. Então, essa missão, Paulo não estava nesta missão. Paulo não estava na missão dos 70. Paulo não estava na missão
de Mateus 28, 19. Então é um evangelho misturado. É um evangelho que continha ainda, eles pregavam ainda o batismo em águas, né? O óleo ungido, ungia com óleo, apresentava a criança no templo e guardava o sábado, né? Tinha todos aqueles rituais, ok? Então este evangelho, também no capítulo de número, foi dado a Pedro, Tiago e João para ir somente aos gentios, aos judeus, aos circuncisos, lembra? Circuncisos. Também no capítulo 15, e o versículo de número 24, 15 de Mateus 24. Ele respondeu, Jesus responde: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então a missão de Cristo era salvar os judeus. A missão de Cristo com os discípulos sem Paulo foi enviado, os discípulos, a os judeus. Os judeus, certo? Agora, todavia, o evangelho da incircuncisão, é bom você saber isto, o evangelho da incircuncisão confiado a Paulo, veio por revelações ao apóstolo e exclusivo a Paulo. O evangelho da incircuncisão puro, o evangelho da graça pura, veio exclusivamente, Cristo separou Paulo para revelar as últimas, vamos dizer assim, não ser redundante, as últimas revelações da graça de Cristo para salvar os gentios. Agora Cristo se volve, né? Cristo agora lança as boas novas para os gentios. A missão de Pedro, Tiago e João continuaram aos circuncisos, aos judeus, certo? Até a queda do templo em 70. Essa missão continuou. Paulo agora recebe revelações, né? E eu quero ver com você aqui sobre o evangelho da incircuncisão, né? Jesus confiou somente a Paulo. E este evangelho foi dado por revelações, né? Coisas que você não vai aprender na escola dominical, né? Mas aqui você aprende. Então vamos ver o evangelho da incircuncisão que Paulo recebeu. Primeiro, a primeira revelação ele teve no livro de Atos. Ele teve quando ele estava lá em Atos. A gente vai ver isso aqui. Atos, capítulo 18. Atos 18, versículo de número 9. Atos 18, 9. Que diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Jesus começa agora a manifestar, né, as revelações, a revelar coisas a Paulo, e para que Paulo pudesse ir, estava preparando Paulo, né, para esta grande missão, Paulo aos gentios. Então, missão sem Paulo, circuncisão, judeus. Agora, missão com Paulo, incircuncisão, gentios. Ok? Grave isto, aprenda isto, é importante. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Agora, Cristo dá outra revelação a Paulo. Romanos capítulo 16, olha só, Romanos 16, certo? E o versículo de número 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho
e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Então, olha só o que é que Paulo está falando. Aquele que tem poder para confirmá-lo pelo meu evangelho, o evangelho de Paulo, e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Paulo vai revelando, pouco a pouco, certo? As revelações do mistério que estava oculto. Então, foi por revelação que Paulo recebeu, certo? Então, também podemos ver aqui em 1 Coríntios 9, 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios 9 e o versículo de número 17. 17. Diz assim: porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Uma incumbência a mim confiada. Aquilo que Paulo recebeu, ele tinha que transmitir. Ele tinha que pregar, porque foi confiado a ele esta incumbência por intermédio das revelações, ok? 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 14. Versículo 14. Então, ele vai falar aqui que Paulo foi arrebatado, né, ao terceiro céu, e ali ele ouviu e viu e foi instruído em coisas gloriosas, né, e ele está escrevendo à igreja de Corinto, né, e ele passa ali algumas revelações, e justamente quando chega aqui no capítulo 12 e o versículo 14, ele diz: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhe serei um peso, porque o que eu desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem juntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Perdão, irmão. 2 Coríntios, capítulo, versículo 14. 14, capítulo 2 Coríntios 12. Só um momento. 2 Coríntios 12, 14 e 7. Deixa eu voltar aqui um pouco, irmãos. Eu perdi aqui. Ele diz aqui, olha só, versículo 4. Versículo 4. Vamos para o versículo 4. Fui arrebatado ao paraíso e ouviu. Foi arrebatado ao paraíso. Vamos para o capítulo 1. É melhor, não vamos, para a gente não se perder, que essa revelação aqui faz parte do teu conhecimento, para que você aprenda, né, que Paulo foi chamado, separado para ser dotado das revelações, das últimas revelações da graça, certo? E revelando aos poucos para as igrejas onde ele passava. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor, ok? Passarei as visões e as revelações que ele teve do Senhor. Esse Senhor é Cristo, Senhor Jesus, o Senhor da vida dele, ok? O Senhor que salvou a sua alma. Então, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Amém? Então, o 3, e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. O 5, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato,
porque estaria falando a verdade. Evito fazer isto para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por causa das grandezas dessas revelações, ok? Mas tem mais revelações ainda de Paulo. Paulo vai contar aqui, ainda no livro na carta de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Olha só que maravilha. E o versículo de número 11. Olha o que ele diz. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Que coisa grande. Volta aqui o 11 para a gente entender. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O evangelho anunciado por Paulo aos gentios. As últimas revelações da graça. O evangelho anunciado por Paulo. Ele diz: não o recebi de pessoa alguma. Não foi de Pedro, não foi de Paulo, não foi de João, não foi de nenhuma de nenhum homem, de nenhum teólogo, de nenhum doutor da lei. Mas ele diz: nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelações. Ok? Então, ainda para a gente concluir aqui esta parte do capítulo de número 2 do mesmo livro de Gálatas. Olha o versículo de número 1. 14 anos depois, Paulo falando: subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho, as boas novas, né? Evangelion, que vem do grego, boas novas, né? As boas notícias que prego entre os gentios. E foi uma excelente notícia, ok? Então, Paulo, deixa eu voltar para cá. Paulo foi o último apóstolo de Cristo que nasceu entre os anos 1 a 5 depois de Cristo, certo? Aliás, no ano 1 a 5 da primeira era, do ano 1 a 5, tinha entre 27 a 30 anos de idade, quando se converteu ao cristianismo. Lembra lá, Atos capítulo 6, 7, 8 e 9. Então, ele foi, Paulo foi chamado apóstolo dos gentios. Deus separou este homem, certo? Deus separou Paulo como o último apóstolo, só para os gentios. Então aqui foi a última escolha de Cristo entre os homens da terra. Não há mais apóstolos, não há mais escolha de Deus, vai escolher um para trazer mais revelações. As últimas revelações foi através do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, ok? Então, lembra? A missão sem Paulo, circuncisos. Missão com Paulo, incircuncisos, gentios. Circuncisos, apóstolo dos circuncisos. Pedro,
Tiago, João. Apóstolo único enviado como missão aos incircuncisos, gentios. Apóstolo Paulo. Agora, volta lá. Vamos voltar para Mateus, capítulo de número 28 e o versículo 19. Olha só. Vamos ao versículo 16. Entenda aqui esta graça, esta revelação. Mateus 28, 16. Leia comigo. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicava. Eu pergunto, missão com Paulo ou sem Paulo? Sem Paulo. Missão sem Paulo. Circuncisos. Circuncisos, lembra? Judeus. Ok? Missão sem Paulo, circuncisos. Circuncisos aos judeus. Os 11 discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam aqui. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Missão sem Paulo aqui. Judeus. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Agora, portanto, vão. Vão quem? Missão sem Paulo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Outra coisa aqui, é um estudo abençoado também que nós vamos trazer, é este aqui, olha, até o fim dos tempos. Que tempos era este? Que fim de quê? Fim dos tempos? Que tempos? O nosso ou deles? Então, missão sem Paulo. Missão sem Paulo aos 11 discípulos. Missão sem Paulo aqui. Se Paulo não estava, você percebe que na revelação foi para os circuncisos, judeus. Lembra a missão de Paulo? Revelações. A missão de Cristo com Paulo, gentios. Ou seja, missão com Paulo, gentios, evangelho da graça, sem mistura, pura. Missão sem Paulo, os 11, Pedro, Tiago e João, batismo, Páscoa, apresentação de criança, óleo ungido, né, guarda de sábado e uma série de coisas, ok? Até a queda do templo, em 70 depois de Cristo. Ok? Então, Jesus quando manda, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Missão sem Paulo. Amém? Então, glória a Jesus. Este aqui foi breve, né? São estudos maravilhosos para que o evangelho da graça, o evangelho sem mistura, o evangelho das revelações que apenas um único homem que foi separado no finalzinho ali daquele aion, daquela era, Deus escolhera Paulo e dotou ele das revelações da graça para transmitir aos gentios. Amém? Então, próximo estudo é Paulo, ministro, mestre, doutor, né, dos gentios. Você vai ver tudo isso aqui, versículo por versículo. Amém? Espero contar com você. Ó, dá um joinha aí, compartilha, certo? Se inscreva no canal, se você está gostando, se inscreva, me ajuda aí, certo? E também me ajuda em oração, tá bom? E até o próximo estudo, assim Deus querendo.